Olá, boa tarde, 17h37 aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Está começando para todo o Brasil e o mundo o Fala PT. Pois é, hoje o nosso podcast está recheado de informações, de destaques importantes, de coisa importante para o Partido dos Trabalhadores. Temos presenças importantes aqui, temos o candidato à presidência nacional do PT, o nosso queridíssimo Romênio Pereira está por aqui. Ele também é secretário de Relações Internacionais do PT, vai já falar conosco. Temos também ele que vem lá do Rio de Janeiro, lá de Maricá, pois é, lá de Maricá, está chegando aqui o Joãozinho, né? O João Maurício, que é vice-prefeito lá do município e também presidente estadual do PT. E o nosso queridíssimo Sinésio Campos, presidente estadual do PT aqui no estado do Amazonas, que é por onde eu vou começar nesse boa tarde e noite. Sinésio, boa noite, seja bem-vindo ao Fala PT. Exatamente, você começa logo com o maior que tem aqui. Primeiro alegria, Marcos, claro. Você que é um jornalista renomado aqui, que está dando a contribuição aqui desse debate, o Joãozinho aí, que é o vice-prefeito de Maricá, é uma cidade extremamente importante, né, do Rio de Janeiro, presidente estadual do PT, e a presença também de um dos fundadores do PT, que é o nosso amigo e irmão Romênio Pereira, que vem exatamente aqui no Amazonas para lançar a sua candidatura à presidência nacional. Aí. E tem de cara o nosso apoio, porque entendemos que nós fazemos parte da mesma tendência que é o movimento PT, a segunda maior força política do PT em nível nacional, e aqui é a maior força política de forma individual. Então fico feliz para dizer o seguinte: política faz parte da nossa vida, e uma criança, até quando nasce, a primeira coisa que ela grita é pelo leite materno. Então a primeira reivindicação quando se nasce. Então claro, o dia a dia nosso é sempre o enfrentamento do debate e da busca de dias melhores. Então, por isso, Marcos, eu tenho certeza que o PT é um partido jovem, mas que mesmo sendo jovem, já chegou 5 vezes a presidente da República, agora com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com a nossa companheira Dilma Rousseff por 2 vezes, e a terceira pelo Lula. Então demonstra que nós estamos aí implementando aí políticas sociais, mas principalmente fazendo com que o Brasil defenda radicalmente a democracia. Então por isso, estamos muito felizes aqui do Romênio, que ele é a estrela maior. Claro. Né? Amanhã vai ser um dia que lá na Assembleia, vai ficar marcado na história do PT, que o PT do Amazonas também é bom que se diga, é a idade do PT nacional. Obrigado ao deputado Sinésio Campos. Agora o Joãozinho veio lá de Maricá. Seja bem-vindo. Já tinha vindo aqui ao Amazonas, não? Não, ainda não. Primeiro, uma boa tarde, boa noite para você, Marcos Ponte. É o meu querido amigo de tantos anos de PT, nosso deputado, presidente do PT aqui do Amazonas, Sinésio Campos. Quero saudar aqui meu amigo, meu irmão, também de muitos anos de luta, a quem eu também tenho um orgulho, Sinésio, de dizer que é o meu candidato a presidente nacional do PT, Romênio Pereira. E eu nunca tinha vindo a Manaus, estou encantado aqui. Hoje já dei uma volta, já fui a Ponta Negra, já fui ali no Teatro Amazonas, sim, que é uma coisa linda, uma coisa assim impressionante. Eu estou aqui completamente encantado, uma sexta-feira muito especial para mim, para a gente poder também discutir um pouco dos rumos do PT, dos rumos do Brasil, e eu tenho certeza que vai ser uma noite de muito debate. Se o deputado Sinésio oferecer jaraqui, não aceite, porque quem come jaraqui não sai mais daqui. E olha o detalhe, quem foi o guia turístico dele? Olha aí. Sabe quem foi? É o nosso sociólogo Carril. É o melhor guia. Esse é dos melhores. Me contou a história de cada rua, aí, de cada prédio dessa cidade. Foi muito bom. Fantástico o Carril, é nosso amigo e irmão. Um abraço pro Carril, que deve estar curtindo. Aliás, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e faça a sua pergunta. Agora nós vamos ouvir as palavras dele, o Romênio, que é o nosso candidato à presidência nacional do Partido dos Trabalhadores. Romênio, seja bem-vindo a Manaus, ao Amazonas. É um prazer tê-lo aqui. E vamos em frente, não é, nessa luta. Marcos, é um prazer falar com você. Eu devo estar aqui hoje talvez pela 15ª, 20ª vez que eu venho a esse estado. Já acompanhei o meu grande amigo, meu grande irmão, o deputado Sinésio, inclusive no interior do Amazonas. E também quero agradecer uma das pessoas mais especiais que eu conheci no PT, desde muito jovem, que é o presidente do PT do Rio, João Maurício, que hoje é vice-prefeito de Maricá. Então eu estou aqui no Amazonas
é um estado que eu acompanho há muitos anos. Já estive aqui com o presidente Lula, eu estive aqui com o Fernando Haddad em 2018, fizemos um ato bonito ao lado do teatro, você lembra, deputado? Então, sempre que eu volto a esta cidade, esse estado, para mim é uma grande alegria. E não vou embora sem levar os bombons de cupuaçu para minha esposa. Isso top. Ela já solicitou. Top do top, olha aí, ó. Cupuaçu de primeira linha. E é minha missão isso aí, viu? Se não entregar para ele de doce de a cupuaçu, viagem não está completa. Não está completa e ele é chamado à ordem lá em Minas Gerais. Romênio, como surgiu esse seu desejo? Por que Romênio, presidente do PT Nacional? Olha, Marcos, eu faço 65 anos de idade agora, mas eu estou há 45 anos no PT. A minha militância começou através da Igreja Católica, através dos padres capuchinhos. Eu passei pelo movimento cultural, pelo teatro, pelo cinema, como cineclube, e me filiei no PT em 80, 2 meses depois que ele se tornou partido. E tive, ainda garoto, assim eu posso dizer, muito jovem, com 21 anos de idade, eu fui candidato a vereador na minha cidade, em 1982. O João não tinha nascido ainda, que é hoje um dos meus maiores líderes. Então, assim, eu tenho uma história no PT. Eu já visitei todos os 27 estados da federação. O que eu menos visitei foi Roraima, por 3 vezes. Mas aqui no Amazonas é a 15ª, 20ª vez que eu aprendi. E já coloquei a minha alma, a minha opinião, os meus pés em mais de 1000 municípios do país. Então eu acho que eu estou credenciado para disputar a presidência do PT. Será uma disputa com propostas. Será eu sou um dirigente histórico, com muitos mandatos, eu tenho que reconhecer isso. Já assumi a presidência do PT de Minas por 1 ano, mas eu sou um dirigente militante. Então eu quero colocar esses 45 anos, essa minha história, para fazer o debate do partido. Mas o meu maior compromisso nesse momento é a reeleição do presidente Lula. O que me traz a disputar a presidência do PT não é quem vai assinar o cheque do PT nacional. Eu não estou preocupado com isso. O que me traz na disputa nacional desse partido é a reeleição do presidente Lula, porque é hoje uma das maiores lideranças que nós temos no mundo. A defesa da democracia, do meio ambiente, o combate à fome, a defesa da paz. Então é isso que me traz a disputa para a presidência nacional do PT. O senhor sabe que o PT é um ser vivo, não é? Ele vive com perguntas, com indagações, às vezes com respostas que não são positivas para algumas pessoas, mas são positivas para outras. Então é um debate democrático permanente dentro do PT. Na sua visão, caso seja eleito presidente, quais são as suas metas? O que o senhor olha assim que digo, isso aqui eu posso fazer para melhorar, além de reeleger o presidente? Não, eu sou conhecido no PT como uma pessoa que gosta de andar pelos pequenos municípios brasileiros. No meu estado se chama Grotões. Então eu acho que nós temos que ter um olhar muito especial para as pequenas e médias cidades desse país. Mas um olhar muito forte também para as cidades grandes, principalmente para as comunidades que vivem nos morros, que às vezes não têm acesso à água, não têm acesso à luz, e às vezes algumas comunidades que ficam entregues às milícias que acabam não deixando a sua juventude viver o espaço que tem. Então acho que o PT precisa dar um passo de volta ao seu passado. Não devemos abrir mão das relações que nós construímos. Mas eu quero ter um olhar, mesmo com 65 anos de idade, eu quero que o PT volte a olhar com muita força para a juventude, para a população negra desse país, para as mulheres, para o setorial, para a população LGBTQIA+. Então, assim, precisamos olhar com força para a cultura, para a educação. Eu acho que, assim, ganhar a eleição é um processo que você tem a cada 4 anos. Agora, o partido político é um partido para 100, 200 anos. Então, nós vamos ganhar e vamos perder várias outras eleições. Eu acredito que nós devemos aproveitar o processo eleitoral que tem interno no PT, e é bom dizer, Marcos, o PT, às vezes, a gente não escondemos as nossas diferenças. Algumas até, às vezes, desleais. Mas o PT é muito democrático.
Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha esse processo de eleição das suas instâncias partidárias. Mesmo com muitos defeitos, porque 3 milhões de pessoas, não tem como você não ter defeito, mas é o partido mais democrático que eu conheço no mundo. O Joãozinho, eu queria que você perguntasse para o nosso candidato, na sua visão, o que precisa melhorar, como é que na sua região ali do Rio de Janeiro, lá em Maricá, como é esse trato aí da nacional com o estadual, com a municipal, com a zonal, o que você acha que tem que evoluir nessa nova presidência? Eu acho, Marcos, assim, conversando aqui com o Sinésio, com o Romênio é um dirigente do PT muito experimentado, e eu acho que, obviamente, a gente precisa cada vez mais interiorizar o PT. A gente precisa construir o PT de fato na base. Às vezes a gente vê nos diretórios municipais uma fragilidade muito grande e uma distância muito grande entre os diretórios municipais, a direção estadual e a direção nacional. Eu sou presidente do PT nos últimos 6 anos no Rio de Janeiro, Romênio, e eu nunca entrei em lugar nenhum do estado do Rio de Janeiro, em nenhum município, em nenhum diretório municipal para dizer que a culpa era da direção nacional. A culpa era minha, que era presidente estadual do PT, se tinha alguma fragilidade. E o que a gente precisa é ter um presidente que de fato tem essas características do Romênio. Ande o Brasil, conheça o Brasil. Claro que as capitais são muito importantes, mas a gente sabe que o interior é muito importante. Tem cidades, polos em cada região de cada estado importante brasileiro. E eu acho que o Romênio, com o seu olhar militante, com o seu olhar sensível às causas do PT, tem de tudo para ser um grande presidente do PT, representar e defender o projeto do PT na reeleição do presidente Lula, tensionar esse partido para poder tensionar esse governo a ser cada vez mais um governo transformador, cada vez mais um governo que possa mudar a vida das pessoas, e eu tenho certeza que essa é uma das principais características com o Romênio, e por isso que eu também estou me predispondo a andar esse Brasil junto com o Romênio, travando esse debate do PT, para a gente poder encantar as pessoas, porque o PT é um partido encantador, é um partido que dá oportunidade, né? Não sei se não fosse o PT, o Sinésio seria um deputado estadual. Com certeza não seria. Não sei se eu teria oportunidade de ser vice-prefeito e presidente de um partido se não fosse o PT. Então eu acho que a gente está no momento de poder virar a chave, e eu tenho certeza que a candidatura do Romênio representa muito isso. Deputado, o senhor que a gente tem acompanhado a sua luta no estado do Amazonas, nessa questão de agregar, sempre agregar, no possível de agregar todo mundo, e a gente sabe nós sabemos das dificuldades do PT no interior, como o Joãozinho acabou de falar aqui. Como é que o senhor tem o que levou o senhor a vou apoiar o Romênio? Onde o senhor viu o ponto que era de apoio? Ponto número 1. O PT é um partido jovem, mas que pela 5ª vez governa esse país. Então temos responsabilidade bem consolidada. E não dá para deixar o comando do partido para pessoas que não têm a experiência e a vivência, né, e o conhecimento de cada pedaço desse país. O Romênio Pereira, ele é essa figura, há 45 anos dentro do PT e conversando com todos. E principalmente defende exatamente os grupos minoritários. Eu dou aqui como exemplo a defesa que o Romênio faz aos deputados estaduais no que se diz respeito em percentuais dentro do fundo partidário em relação aos deputados federais e senadores. Você sempre diz, quem constrói o partido não é somente deputados federais, são os deputados estaduais que estão relacionados diretamente com as bases sociais, estão conversando permanentemente com os vereadores, estão nos municípios. Então, quando o Romênio cita que ele conversa com os grotões, quer dizer, aquelas pequenas cidades e médias, ele quer dizer isso. Ele não tem um olhar somente para o Planalto Central, ele tem um olhar para a planície, que são 5.000 municípios. O PT é um partido com mais de 3 milhões de filiados. Então não é um partido de aluguel, como se tem muitos aí. Então tem que ficar nas mãos de governantes, né, partidários que têm experiência e que têm esse diálogo permanente. Eu não vejo dos candidatos postos hoje com conhecimento e a vivência com a militância partidária. Por isso, não tenho dúvida que o Romênio Pereira está credenciado não somente por ter uma relação de amizade, de companheirismo
com o Joãozinho, presidente do PT do Rio de Janeiro, com o Sinésio Campos, né, que estou pela terceira vez como presidente estadual do PT aqui, com 8 mandatos parlamentares, né, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Eu nunca tive filiação em outro partido. Eu acredito que pela primeira vez, quando eu trabalhei uma questão de uma tendência interna, eu busquei no movimento, que não era nem tendência, né? Era um grupo que queria discutir o lado não somente da igualdade, né? da igualdade e da liberdade, mas liberté, igualité, mas tinha também um lado que está dentro das entranhas da formação ideológica dele, de formação da personalidade, quando estava discutindo com as comunidades eclesiásticas de base. O Romênio Pereira tem essa formação das SEBs, lá ainda na sua formação ideológica, e que foi com que fez também com que eu entrasse no PT. Eu entrei por essa linha. O que sempre faltou, e o que sempre falta hoje no Partido dos Trabalhadores, que essa lacuna ainda está aberta, é a fraternidade, é sermos solidários. Quando a gente diz assim, nós somos companheiros é que não larga a mão em qualquer circunstância, né? Como aconteceu quando o presidente Lula foi preso injustamente, nós pegamos as mãos, né, juntamos e fomos à defesa para provar que a democracia e pensamentos mesquinhos não pode ser superior, né, à vontade do fortalecimento de um partido como o nosso. Então o PT de esquerda, ele é um partido referente da América Latina e do mundo. O Lula hoje está com uma das grandes personalidades mundiais. Agora, o PT do Brasil, aqui que também tem um PT em outros países, tem que ficar nas mãos de alguém que tem o credenciamento. Então, por isso, Marcos, eu tenho clareza e consciência, não é? Como um parlamentar experiente que somos, né? Com 8 mandatos parlamentares, sempre. Eu nunca tive uma filiação partidária em outro partido político. Então, eu posso dizer, eu quero o melhor para minha casa. Eu sempre digo o seguinte, como parlamentar, eu sempre digo, um pé no partido, outro do parlamento, outro da sociedade. O Romênio Pereira é isso. Ele está como dirigente nacional, um pé na direção nacional, mas ele está junto com a militância, com a sociedade. Então ele está credenciado. Eu tenho certeza que a militância do nosso partido aqui no Amazonas saberá, nos diálogos que nós vamos travar, nós vamos estar nos 61 municípios, discutindo aqui nas áreas de Manaus, né, com a militância, para dizer o seguinte, quem é Romênio Pereira? Na verdade não é difícil falar do Romênio Pereira, a história fala por si, porque né? A história fala por si, e ele é alguém que está muito presente na vida do PT aqui do Amazonas. Olha, são 17 horas e 55 minutos aqui na cidade de Manaus, no Amazonas. Fala PT para você hoje, muito especial. Nós estamos com Romênio Pereira, dirigente nacional do PT, candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores. Estamos com o deputado Sinésio Campos, presidente do PT no Amazonas, e o João Maurício, que é o presidente do PT lá em Maricá. Não, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro todo, ó. Ele manda geral, é lá na cidade do Rio de Janeiro, no estado todo. Estão aqui todas essas autoridades conosco, falando sobre essa ideia, essas propostas que o Romênio tem trazido para a gente. São 2 anos e meio de presidente Lula governando o país. Como o senhor avalia esses 2 anos e meio? Como é seu contato com a presidência? Como a Nacional, o senhor dirigindo o partido, vai poder ter esse contato ali para auxiliar? Não, primeiro nós pegamos um país muito destruído em vários setores. Na saúde, na educação, nos respeito a várias parcelas da sociedade brasileira. O ex-presidente da República se negou a vacinar a população brasileira, se negou a levar a educação, sepultou a questão da moradia popular e não tinha relação nenhuma internacional. Então o presidente Lula, ao retornar, Marcos, ele está reconstruindo. Eu costumo dizer que quando você pega um lote vago e vai fazer uma casa, é muito mais fácil. Mas quando você pega uma casa e você joga ela ao chão, para você reconstruir,
ela te dá muito mais trabalho e às vezes fica muito mais caro. Nesse caso aqui não deu nem para reformar, né? É uma reconstrução. Sim, por quê? Porque o presidente Lula entregou para a presidenta Dilma um governo enxuto, um governo que avançou em vários setores. Infelizmente, depois de 5 anos e meio, a presidenta Dilma sofreu um golpe parlamentar. Aí veio Michel Temer, que ficou 2 anos e meio e levou o país a uma situação difícil. Prenderam o presidente Lula injustamente, sem nenhuma prova, e nós viemos com a candidatura do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, em algumas viagens que eu acompanhei, ele chegou a estar na frente das pesquisas, mas perdemos as eleições, perdemos para mentira. Foi um pouco a repetição, talvez vocês não lembram, de 89. Eu já estava no PT, na campanha, ajudando a campanha do presidente Lula. Naquele período, Fernando Collor de Mello usou seus momentos de programa de televisão para mentir para a sociedade brasileira sobre a família do presidente Lula, inclusive dizendo aos seus apoiadores que aquela casa que tinha uma televisão poderia perder para alguém que não tinha. E na campanha de 2018 foi uma campanha da fake news. Então o presidente Lula está recuperando o país de novo. Agora, tem uma coisa que eu tenho que reconhecer, Marcos. Quando você faz muita coisa boa, seja numa prefeitura, num governo de estado e na presidência da República, você precisa contar para a população brasileira. Eu acho que é um erro nosso, do nosso governo, que nós não estamos conseguindo chegar à sociedade brasileira para dizer o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo muito. É um dos menores índices de desempregados do país. O salário mínimo tem tido uma recuperação enorme. A questão do meio ambiente, um avanço importante, educação e saúde. Então, assim, o presidente Lula, nesse momento, e ele ontem fez um ato em Brasília, que eu participei, ele precisa contar para a sociedade brasileira o que ele está fazendo. E eu não tenho a menor dúvida. Vem o adversário que vier, nós vamos estar, os partidos progressistas, os partidos de esquerda, naturalmente com outros partidos do campo do centro, nós vamos reeleger o presidente Lula no próximo ano. Eu queria que o senhor fizesse um comentário, mas antes, olha, tem uma programação aqui, um calendário de inscrições de chapas e candidaturas, não é, à presidência, em nível nacional de 10 de março a 19 de maio, nível estadual de 11 de março a 28 de abril, nível municipal zonal 12 de março e 14 de abril. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que têm interesse em participar da política do PT precisam ser informadas, e o senhor fez uma crítica construtiva, que é a questão da comunicação, ela chegar lá na ponta. Como solucionar essa dificuldade? Já que nós temos mecanismos hoje mais fáceis, né? Já que tem o celular, chega o WhatsApp, chega Instagram, chega Facebook, YouTube, ainda está faltando uma engrenagem, está um pouco engatada aí, vamos dizer assim, como diz aqui no Amazonas? Olha, eu desde jovem, eu não conheci meu pai, que quando ele faleceu eu tinha 1 ano e 6 meses de idade, mas minha mãe, muito pequena, ela me ensinou que a mentira voa e a verdade anda. Então o que nós estamos vivendo hoje no mundo? Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas têm um prazer muito grande de mentir para a sociedade, seja aqui na Europa, na Ásia, em vários outros lugares. Então assim, o que nós precisamos? Nós precisamos crescer dentro desse espaço que é a informação digital, porque hoje as pessoas recebem informações pelo celular. As pessoas não estão vendo mais programas de televisão, de jornais. Mas quando eu já observei uma coisa, Marcos, em muitas residências que eu passei pela minha vida, quando está se contando uma notícia boa, a pessoa passa pela sala. Vai falar, acabou de ter um ônibus que tombou ali, todo mundo para e quer saber. Então parece que as pessoas gostam de notícia ruim. Masoquista. Eu vivo isso todo dia. Não é verdade? Então assim, quando você fala de uma notícia ruim, uma notícia que não agrada, as pessoas têm mais acesso. Nós estamos tentando consertar, não é fácil, porque eu tenho que reconhecer que a extrema-direita tem uma capacidade enorme de passar mentiras para a sociedade brasileira. Então nós estamos num processo, o presidente Lula fez uma troca do ministro, era o meu amigo Paulo Pimenta, agora é o Sidônio. Eu vou estar com ele na terça-feira, às 17 horas, e aí, sabe, deputado, presidente, e Joãozinho, presidente do PT do Rio, eu vou dizer para ele o que eu estou ouvindo, dentro e fora do PT. Porque, por exemplo, eu passei agora
pela uma recepção de hotel, ninguém sabia que eu era do PT. Aí eu fiquei ali 5 minutos, 10 minutos e conversei com aquelas pessoas. Então nós temos que achar uma forma de chegar à sociedade e contar o que é que nós estamos fazendo. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir avançar e que no processo eleitoral a gente vai conseguir chegar aos corações e mentes da população brasileira e reeleger o presidente Lula. Agora, Joãozinho, com base no que o candidato à presidência do PT falou, Sidônio Pereira, Romênio Pereira, tem essa questão da juventude. A juventude chega rápido, porém o mais adulto, o jovem mais adulto, vamos dizer assim, tem uma dificuldade de acesso. Nisso também há a dificuldade da comunicação, não é? Como é que você analisa essa dificuldade? Só antes do João responder, o João é o presidente do PT regional mais novo do país. Então eu acho que foi uma pergunta muito pertinente para ele. Conhece do métier? Eu acho que primeiro a gente tem que ter um compromisso de reencantar a juventude com a política. Quando o Romênio fala aqui que desse processo histórico que o Brasil e o mundo está vivendo, das fake news, das mentiras, a gente também afasta a gente que quer participar da política. E a primeira classe que eu acho que a gente tem que ter um olhar muito atento para a participação política é a juventude. Porque é com a juventude que a gente pode transformar o mundo, é com a juventude que a gente pode transformar o Brasil. Então eu acho que, primeiro, uma grande tarefa do Romênio como presidente nacional do PT vai ser isso, é encantar a juventude a voltar a participar do PT. É a gente poder organizar os movimentos, é a gente poder entender o que essa juventude hoje dialoga, quais são os novos meios. A juventude hoje é completamente diferente de quando eu era jovem, há 20 anos atrás, e tinha 18 anos de idade. Hoje é outra juventude, a velocidade da comunicação é outra, as redes sociais são outras. Então eu acho que a gente precisa também se modernizar para isso. Então eu acho que o governo acerta nessa mudança da comunicação. Eu acho que tem uma linguagem mais clara, mais direta, mais popular, né? É mais objetiva. Aquilo que o Romênio falou, nós temos aqui o melhor governo dos últimos 10 anos do Brasil, com certeza. É só pegar números. Sim. Quando a gente pegar, é tão simples hoje. Infelizmente hoje tem uma mácula da mentira, da fake news, mas é assim, vamos comparar índice? Vamos comparar índice de emprego, vamos comparar o preço da gasolina, vamos comparar o preço dos remédios, vamos comparar o que era a farmácia popular, vamos comparar o que é as expansões das universidades públicas, vamos comparar o que são os institutos federais fluminenses. Então, essas comparações de dados é o que faz a gente poder comprovar que o governo do presidente Lula é o melhor governo dos últimos 10 anos do Brasil. E isso ainda falta 1 ano e meio, com muita entrega, com muita realização, com muito trabalho. Então, nós do PT estamos muito empolgados, óbvio. Temos que entender que a situação é delicada do Brasil por causa dessa névoa de fake news, dessa desinformação que está se perpetuando nesse Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem a certeza e a convicção que tem muita entrega, muita realização e que com o Romênio na presidência nacional do PT nós vamos reconduzir o presidente Lula para mais uma reeleição. Joãozinho, Romênio, deputado Sinésio, olha aqui, a estrutura que o PT tem no Amazonas. Qual a meta? Por que isso aqui? Por que existe essa estrutura? Exatamente para você que está nos assistindo pelas redes sociais, poder ouvir uma palavra real do PT, coisas oficiais do PT. Porque anteriormente, isso aqui não existia. Pipocavam as fake news e para você correr atrás da fake news não alcança mais. Ela já foi. E derrubar a fake news é muito difícil, especialmente porque você escuta um lado e não espera o outro. Infelizmente isso é o que acontece. Essa é uma das suas ideias, né, deputado? E vem rendendo, já que o Fala PT vem sendo feito 2 vezes por semana e a meta de chegar lá no jovem, no idoso, na dona de casa, no trabalhador, enfim. Olha, é bom que se registre também que nós estamos falando com uma militância do PT aberta para a sociedade. Claro. Nós estamos falando no estúdio mais moderno do Brasil, do PT. E aqui era uma garagem. Na nossa gestão como presidente, dotamos dessas condições aqui, até porque, Romênio, não é possível mais fazer somente com megafone na rua a campanha política, se dá com essa estrutura. Então eu entendo, nós estamos aqui com a sede mais moderna do Brasil, aqui já passou a nossa presidente Gleice,
E aqui, na verdade, não existia nada disso. Quem conheceu a sede do PT aqui na Constantinelli, se você não conhece, venha fazer uma visita aqui para ver como é que está maravilhoso. Nós não estamos aqui ainda como era antes da nossa gestão, tendo que alugar auditório para reunir o diretor nacional e executivo. Temos um belo auditório, temos centro administrativo e temos essa estrutura que está aberta para os outros que estão na disputa, mas acima de tudo para discutir cultura, educação, né? Discutir saneamento básico, né? Discutir a democracia, discutir que foi o PT. ferida de morte, né? Discutir o PT e discutir, na verdade, o que queremos para esse país, né? Então eu queria somente abrir alguns exemplos aqui, claro. Vamos lá. Recentemente, Marcos, o Congresso Nacional votou pela reforma tributária. Certo. E o que isso representa para o Amazonas? Representa a vida de todos nós, que é a manutenção da Zona Franca de Manaus. Intacto. E aí, quem foi que deu o veredito final para manter a nossa Zona Franca, os incentivos comparativos, foi exatamente o presidente Lula. E tivemos uma bancada, um exemplo, senador Eduardo Braga, senador Omar, e o convencimento também de todos os senadores, mas teve exatamente a mão firme do presidente Lula e também do ministro Haddad, para dizer o seguinte: não vamos tirar os incentivos da Zona Franca de Manaus, porque ele faz com que a Amazônia Ocidental seja preservado nosso bioma e, acima de tudo, milhares de pessoas que vivem lá. Isto é um trabalho de um governo sério, diferente do Paulo Guedes, diferente quando ele era o ministro da Fazenda, veio aqui juntamente com o ex-presidente, que não vou dizer o nome dele, que todo mundo sabe, né? Queria acabar com a Zona Franca. E se eles fossem eleitos, não Lula, eu te garanto que a Zona Franca de Manaus não existia. Gera mais de 500 mil empregos, direto e indireto. É a veia femoral que faz com que a nossa vida aconteça e o desenvolvimento se efetivo. Quero também falar aqui para você que no dia 23 agora e 24 de abril, o governo Lula, o governo federal, está fazendo aqui em Manaus, aqui na Arena da Amazônia, aliás, na Centro de Convenções Vasco Vaz, você é nosso convidado. E estará todos os ministérios do governo federal. Isso, sabe o que é? É um governo itinerante. O Planalto vem à planície. Ou seja, não é preciso você ir em Brasília para conversar com os ministros, para conversar com as pautas que têm tudo a ver com nossos interesses. E estou discutindo isso com prefeitos, com vereadores, para que a gente, essa caravana federativa, seja o momento de colocarmos todas as agruras e de debater, dialogar com o nosso governo federal. Isso é entrega. Eu estarei presente, estamos juntos nessa caravana federativa. Isso não acontece com um governo que não tem um olhar... É a primeira vez que eu ouço falar nisso. Que não tem um olhar da democracia, discutir, dialogar. É o governo perto das pessoas. A gente faz, às vezes, eu faço, uma ação cidadã, né? Assim no bairro, no município, mas o governo federal trazer seus ministros para vir ouvir a população e colocar com balcão lá de sugestões. Resolvendo o problema. Resolvendo o problema. Vem escutar em loco. Isso é importante. Quero dizer que semana passada, essa semana, na segunda-feira, eu acompanhei o ministro Camilo Santana, né? Fazendo a inauguração do Instituto Federal do Amazonas, aqui na Zona Leste de Zumbi, e foi para ele, um dos belos institutos federais. E eu sou oriundo de um instituto federal, a Escola Agrotécnica Federal de Manaus, que era a única que existia aqui. Era a Escola Agrotécnica e a Escola Técnica, aqui na 7 de setembro. Era só que tinha. Hoje está espraiando por vários municípios do Brasil. Já são 16 ou 17, né, deputado? E outro detalhe, as universidades federais, está chegando agora lá em São Gabriel da Cachoeira, um IFAM, em São Gabriel, e a Universidade Federal do curso de Geologia. Então você começa a ver que esse é o governo de entrega, e nós temos que falar, correto? Outro item também, e não é só o presidente Lula, essa fala tem que ser de todos nós. Quero também dizer, farmácia popular, hoje, aquelas doenças que na verdade atingem a maioria da população, né, como diabetes, hipertensão, são medicamentos distribuídos de forma gratuita nas farmácias. Só basta levar a receita lá, já era.
eu quero agora, depois falar de reforma tributária, tão importante para o Brasil, e que há dezenas de anos que aguardávamos. Tem uma também que o PT saiu na frente, gente. Sabe qual foi? Sim. A reforma política. Eu, por exemplo, chamo você para um debate, para uma discussão, porque eu não consigo entender que o Brasil ainda continua de 2 em 2 anos tendo eleições. Ou seja, o PT, que é o PED que vai acontecer agora de 6 de julho, é o processo de eleição direta. É como se você pudesse ter a oportunidade de votar no mesmo ano, do presidente da República, governador, senador, deputado federal, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Ou seja, imagina o sonho com a reforma política no Brasil, Romênio, que pode ser de 5 em 5 anos eleições, que aí dá tranquilidade para que o governante possa trabalhar, não ficar sempre preocupado com a próxima eleição. É minha eleição, ganhei agora para governador, ganhei para deputado, mas daqui a um ano e meio, já é do vereador, do prefeito, que eu preciso também ter o apoio na minha campanha. Ou seja, é uma roda viva, permanente, que na verdade trava esse país. Então eu espero que a reforma política no país aconteça e o PT sai na frente. Saiu na frente porque no dia 6 de julho, você, militante, você, companheiro, você vai votar no presidente nacional, que chama-se Romênio Pereira. Você vai votar na chapa nacional, que é como se fosse o Congresso Nacional, senadores e deputados federais. Você vai escolher o presidente estadual e você vai eleger também a chapa estadual, que seriam, assim, os deputados estaduais. Você vai votar também no presidente municipal, como se fosse o prefeito da sua cidade, e você vai votar na chapa municipal, como se fosse a Câmara de Vereadores. E como Manaus tem mais de 100 mil habitantes, você vai votar num sonho que eu tenho, que você vai votar na zonagem, que é o voto distrital, que eu quero ainda que Manaus, que é um debate que eu estava travando aqui e vou cobrar de prefeitos. A cidade de Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, não dá para estar concentrado somente numa administração municipal. Tem que ter subprefeituras para que a gente possa chegar na base, né, o serviço de infraestrutura, o saneamento, a educação básica, creche e principalmente atenção à saúde. Então eu entendo que hoje Manaus, se está hoje congestionado o seu trânsito, a saúde está precisando de melhoria, é porque deveria ter subprefeituras. Então o PT saiu na frente quando se vota, não é? Nas coordenações ou nas presidências distritais. Então por isso eu tenho tranquilamente para dizer, Romênio, o PT saiu na frente da reforma política. Então são mais de 3 milhões de filiados que na verdade a gente não pode ficar pensando que nós somos um partido retrógrado. Partidos que na verdade são de gaveta, cartoriais, que na verdade são partidos que vendem a legenda no período eleitoral. O PT não é isso não. Prova disso, o povo brasileiro já deu a vitória por 5 vezes a presidente da República. Então por isso o debate vai acontecer. Eu tenho certeza que o Joãozinho aqui, que ele é tricolor, né? Ele é carioca. Eu sou flamenguista. Eu tive que fazer essa provocação, porque diz assim, 3 coisas que ninguém discute: política, religião e futebol, que cada um tem o seu. Mas a gente, de repente, eu posso convencer o Joãozinho virar o tricolor, na verdade. Isso não vai acontecer. Mas, na verdade, aqui tenho vocação para ser campeão. E aqui é cruzeirense de Minas Gerais, porque eu sempre digo o seguinte: essa é a situação. E aí, para concluir aqui a minha contribuição aqui, olha aqui, gente, o nosso governo está trazendo a COP30 para discutir a situação mundial das mudanças climáticas, da pauta mundial. Mas aqui no Pará, aqui no Amazonas, aqui na região norte, na verdade, aqui em Belém do Pará, nós vamos participar. Agora tem gente que diz: eu não vou participar da COP30, eu vou fazer uma grande manifestação na Avenida Paulista. Eu pergunto o seguinte: bater panela resolve a situação? Bater panela, coloca feijão na panela do cidadão? Não. Então eu entendo que o momento agora é diferente. E a vinda do Romênio aqui, eu fiz questão de falar do PED, eu fiz questão de falar das entregas que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui que o governo
federal, nosso governo Lula, né? O governo do PT, 23, 24, vai estar com todos os seus ministérios no Vasco Vasco. Olha aí, então, boa notícia. vamos fazer acontecer. Eu estou acompanhando, o PT aqui do Amazonas está fazendo exatamente toda essa movimentação e convocando a todos. Olha, gente, o nosso governo não é de exclusão, não. O nosso governo é de todos, né? Então, sempre digo, muitos excluem, nós queremos incluir. Então, sempre digo, quando a gente faz campanha de filiação partidária, é para dizer o seguinte: você é bem-vindo também. O debate é salutar e dizer, principalmente, que a democracia não é o melhor caminho. Eu digo o seguinte: ditadura e imposição não. E quem viveu o período da ditadura sabe muito bem que não é o melhor caminho. A democracia, essa palavra de origem grega, demo, povo, cracia, poder, nós só vamos estar inseridos no poder a partir do momento que a gente participa de forma efetiva. Então, ninguém é obrigado a ter um time de futebol, uma religião, nem um partido político, mas o feijão não pode faltar na nossa mesa, e se a gente escolhe mal, a gente vai faltar o feijão na minha mesa e vai faltar na mesa do vizinho. Então, o PT nasceu para isso. O PT é um partido plural. E como plural, né, já nasceu, né, dessa dinâmica, né? Temos aqui pessoas que gostam, pessoas que não gostam, não é verdade? Mas eu quero dizer o seguinte: pode até não gostar, mas que nós defendemos intransigentemente a democracia. Isso a gente não abre mão. Agora, Joãozinho, somos maioria aqui de novo, né? Vamos junto. É verdade. Queria falar contigo, Romênio, sobre como é que você tem sentido a receptividade. Eu não sei por onde você já andou, mas aqui no Amazonas, vou falar pelo Amazonas, como é que você tem sentido? Porque o jogador, quando entra no campo, ele sente a torcida ali fervendo. Você tem sentido isso, aquele apoio, aquele grito, Romênio, vamos lá? Não, na verdade, o jogo ainda não começou. Porque nós estamos num processo ainda de inscrição de chapas nacionais, de teses e de candidaturas. Eu estou acreditando que terá 4 candidaturas a presidente do PT Nacional. Ou 3. Eu sei, só tem 2 candidaturas registradas até o momento. É do companheiro Walter Pomar, pela articulação de esquerda, e a nossa pelo movimento PT. Mas nós estamos no processo de fechar a tese. Romênio, o curioso aqui, quando a gente está no momento de apresentar, a gente nunca fala o nome da concorrência. Isso eu aprendi lá na cidade do Marcos Pontes, que ele é parintinense. Quando diz assim, quando quem está se apresentando garantida diz, e o contrário. O contrário. Isso aqui, é linguagem, né, do parintinense, né, assim? Mas na verdade, deputado, eu quero fazer uma campanha, Marcos, João, e quem nos vê, quem nos assiste, o seguinte, com muita tranquilidade. Transparência. Não, eu não quero fazer um ataque às pessoas, até porque são meus companheiros de partido. Eu tenho divergências em alguns pensamentos, em algumas posições que eles vão se propor ao PT. Eu estou muito tranquilo, nós estamos começando a visitar o país. O meu lançamento da minha candidatura foi em Maceió, o presidente João Maurício esteve lá. Por que eu escolhi Maceió? É a terra de Zumbi dos Palmares. Eu escolhi um estado do Nordeste. E a segunda cidade que eu vim lançar, eu escolhi um estado do Norte, Manaus. Porque quando você fala da região amazônica, todo mundo vem na cabeça, não é o Pará, não é Belém, é o Amazonas, é Manaus. Então eu vim aqui fazer essa escolha porque eu coordenei no último período a campanha do presidente Lula nessa região e ele saiu vitorioso. Eu fui um dos coordenadores da campanha do presidente Lula em Minas Gerais, ele ganhou a eleição. Eu fui um dos coordenadores da eleição do presidente Lula em Santa Catarina, ele não ganhou, mas foi um dos poucos estados que o candidato a governador, o Décio Lima, foi para o segundo turno. E coordenei também a campanha internacionalmente. Eu sou secretário de Relações Internacionais e, Marcos, quando eu assumi há 5 anos essa secretaria, o PT tinha 300 filiados pelo mundo. Hoje nós temos 3.500. Quer dizer?
Nós tínhamos A engrenagem 10 rodou fortemente, né? núcleos internacionais. Nós integramos agora o 25º. E temos núcleos no Japão, na Tailândia. Com direito a voto. Com direito a voto na chapa e no candidato a presidente nacional. Ó. Então, assim... Quais são os países? Olha, nós temos assim, eu vou citar alguns, são muitos, mas tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, tem no Japão, tem na China, tem na Alemanha, tem vários países da Europa, Itália. França, Itália, Portugal, Espanha. Nós, inclusive, na nossa chapa nacional, terá um representante de uma mulher e de um companheiro homem desses núcleos internacionais. Então, eu quero fazer uma campanha, por exemplo, um dos meus temas, que o deputado já citou, eu vou fazer com muita força. Eu costumo dizer que quem anda os 5.550 municípios desse país são os deputados estaduais, porque eles são obrigados a ficar a semana toda no seu estado. O Sinésio às vezes faz uma atividade aqui pela manhã na Assembleia e à tarde ele está em outra cidade. Sim. Eu tenho total respeito, total valor com os deputados federais. Mas quando você vai discutir o fundo eleitoral, Marcos, eles não participam. Eles não têm voz. Eles não têm participação. Então, essa será uma defesa minha. Segundo, o campo que nós três aqui coordenamos, eu, o companheiro, o presidente do PT do Rio, João Maurício, e o deputado Sinésio, fomos a única força que defendemos 6% para os setoriais. Por que nós defendemos 6%? Porque é ali que está a base organizada do partido. É ali que está o setorial sindical, de meio ambiente, de juventude, etc, etc. Então, assim, é o momento da gente fazer um debate. Eu, outro dia, termino dizendo assim, eu estou vendo um debate num setor do PT, que ainda não escolheu seu candidato a presidente, mas o debate é quem vai ser o tesoureiro, a tesoureira. Aí eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo escreveu assim, a frase do dia. Aí eu disse o seguinte, Marcos, abre aspas. Abre aspas. O PT, nesse momento, deveria estar preocupado com a reeleição do Lula, não com quem vai assinar o cheque. Então, eu não estou preocupado com quem vai ser o tesoureiro ou a tesoureira, nem com quem vai ser o presidente do PT. Eu acho que nós todos, independente do município, o menor município desse país é no meu estado, chama Serra da Saudade, que tem menos de 1.000 habitantes, até São Paulo, nós temos que ter uma obrigação, reeleger o presidente Lula, avançar a nossa participação nas assembleias, na Câmara Federal e no Senado, tentar aumentar a nossa participação no governo. Então, assim, o PT nesse momento, nós vamos eleger o presidente dos 3 níveis separados das chapas. Depois nós vamos sentar e vamos discutir quem ocupa cada cargo. Então nós não podemos transformar esse debate nesse momento num espaço de quem vai gerenciar o fundo eleitoral. Até porque é um dinheiro público. É um dinheiro público. Então, assim, eu estou muito tranquilo. Eu estou fazendo uma campanha. Vai ser uma campanha difícil, eu sei disso. Entendeu? Eu sou um pai de 2 moças e um menino. A semana passada eu fiquei 6 dias fora, longe da minha família. Agora eu vou ficar de novo. O Sinésio falou aqui, eu tenho um garoto de 12 anos, que é cruzeirense, eu sábado, Sinésio. Eu fiquei o dia todo reunindo, conversando, ligando pro telefone. Aí a mãe já tinha comprado o ingresso para mim e para ele, e eu fui pro Mineirão. Ali eu fiz um vídeo, dizendo que eu estava, né, depois do negócio, e ele não gosta disso, o Lucas não gosta. Aí ele, oi, entendeu? Mas ali foi um momento de pai, entendeu? Então eu estou conseguindo associar isso. O Cruzeiro ganhou de 2-1, não jogou bem, mas ganhou de 2-1. Então eu acho que esse é um bom sinal, é um bom caminho, e eu posso dizer aqui para quem está nos vendo, está nos ouvindo, o seguinte: independente do resultado que será das urnas eletrônicas no dia 6, eu terei um compromisso como presidente eleito ou não eleito, como dirigente do PT em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais e a nível nacional, que o meu compromisso maior é com a democracia e com a reeleição do presidente Lula. Joãozinho, prazer te ter aqui, suas considerações finais aqui no nosso Fala PT. É uma guerra, né? É uma luta, né? Então, obrigado, Marcos, obrigado, meu amigo Sinésio, um prazer estar aqui do lado do Romênio. Acho que saio daqui muito impressionado. Primeiro com as belezas naturais de Manaus,
Segundo, com a estrutura, com a força política, com a vitalidade do PT aqui de Manaus. Eu acho que a gente vê um PT vivo, um PT altivo, um PT propositivo, um PT que quer disputar as mentes da população aqui de Manaus e do Amazonas como geral. E eu acho que é isso, acho que o PT, como bem o Sinésio falou, nós estamos agora nesse início de caminhada desse PED, que é a gente andar a cada município, andar a cada estado. Acho que a campanha do Romênio cada vez mais cresce mais, já empolgando a população. Lá em Maceió, no lançamento, já parou lá o Nordeste, todo mundo querendo vindo caravana de vários estados. E eu tenho certeza que até o dia 6 de julho nós vamos mandar muito esse Brasil, junto com esses companheiros e companheiras que querem construir com a missão que o Romênio bem disse aqui, que é a reeleição do presidente Lula e transformar a vida do povo, que eu acho que essa é a grande missão de qualquer militante do Partido dos Trabalhadores. Deputado Sinésio Campos, suas considerações sobre esse top podcast do nosso PT. O meu neto diz assim, uma vez ele me disse assim, o senhor vem aqui? Eu disse, eu acho que eu vou. Ele disse, vou? Quem acha não tem certeza. Quem será o presidente do PT Nacional? Chama-se Romênio Pereira. Pronto. Correto? Isto. Correto. Outro detalhe. Está preparado, qualificado, 45 anos de história, de vivência. O PT tem que ficar nas mãos de quem tem experiência e tem demonstrado qualidade no seu trabalho. O PT não pode fazer experimento, tá certo? O PT não pode, principalmente na eleição de 2026, que vai ser uma eleição dura em nível nacional, em nível estadual, tem que pegar os melhores quadros para estar administrando e governando o partido, tanto em nível nacional como em nível estadual. Então não tem dúvida que nós temos várias peças extremamente preparadas e qualificadas. Então por isso que eu queria dizer o seguinte, nós fazemos parte do movimento, o movimento PT, e a luta continua. Romênio, obrigado, prazer te conhecer, né, primeiro pessoalmente, a gente deseja sucesso nessa caminhada. Queria que você deixasse suas palavras aqui de agradecimento. Aliás, desculpa que eu me esqueci. Amanhã, 9 da manhã. 9 da manhã, é bom que você, militante, seu companheiro, está convidado. Vai ser na Assembleia Legislativa, a partir das 9 horas. O auditório da Assembleia Legislativa vai tremer. Escute. A concorrência, se quiser testemunhar, também é convidado, porque eu acho que faz necessário no jogo democrático. Romênio, eu digo o seguinte, nós estamos aqui fortalecidos, preparados e qualificados. Ô Marcos, nesse campeonato do PT, o Romênio é o Flamengo. Isso, tamo junto. Ele é Fla-Flu, correto? Pai e filho, tamo juntos. Marcos, eu queria primeiro te dar os parabéns. Você é muito preparado. Obrigado. Muito inteligente, acho que fez perguntas com alto nível de qualidade e com Então eu quero te dar os parabéns. Primeiro, é difícil estar tão longe de casa, é o caso meu e do João, e a gente encontrar 3 amigos, 3 pessoas que estão há mais de 20 anos juntos, na alegria e na tristeza. Nós passamos por momentos difíceis internos dentro do PT. E eu cheguei um dia em casa, a minha companheira falou assim, o que você vai fazer? Porque tinha tido um problema interno. Eu falei, deixa eu pensar. Ela falou, você vai fazer o que você sempre fez, vai andar pelo país. E aí eu me lembro o grande Luiz Gonzagão. Minha vida é andar por esse país. E é isso que eu aprendi a fazer. Eu nunca me neguei um convite, por menor que seja a cidade desse país. Eu já fui em 650 cidades em Minas. Eu tinha um companheiro, Severino, que era o presidente do PT de Sergipe. Eu cheguei na capital, ele preparou a imprensa para falar comigo, falou, vamos ficar aqui, depois eu vou te levar na praia. Eu falei, não quero ir na praia. Menino adora, né? Claro. Não tem praia. Eu falei, o que você quer? Eu falei, arruma um carro, vamos visitar uma meia dúzia de cidades. Ele falou assim, nunca um dirigente do PT Nacional fez isso. Então o que eu vou fazer? Eu quero dizer que eu tenho certeza que o João vai estar na Executiva Nacional, ele está andando o país, mas eu quero pedir ao militante e ao filiado do PT. Sinésio é um dos melhores presidentes do PT no país.
pelo que ele representa, pela força que ele tem. Eu espero que ele coloque o nome dele para presidir o PT do Amazonas novamente, e ele sabe que nós vamos estar com ele, e ele tem uma voz muito forte na direção. O presidente Lula sempre comentou comigo, é uma das pessoas que ele tem um carinho enorme, ele tem um prazer enorme em encontrar com o Sinésio. Então eu quero agradecer e dizer que a minha campanha vai ser uma campanha em defesa daquilo que eu faço há 45 anos no PT, pode ter certeza. Obrigado a todos, obrigado às autoridades aqui conosco. Fala PT, está chegando ao fim, muito obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta também. Na próxima terça-feira, não é isso? Vamos estar aqui com Fala PT de novo. Beijo a todos, bom fim de semana, Sinésio. E a luta continua. E a luta continua. Um abraço.